Olá a todos, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do canal Econopédia. Meu nome é Vinícius. E eu sou a Manuela. Bem, nós dois somos economistas e a gente resolveu criar esse canal aqui para ensinar as pessoas um pouco mais sobre economia de uma maneira mais simples e de fácil acesso para todo mundo. Gente, o nosso intuito é que as pessoas elas consigam aprender os conceitos básicos aqui da economia, vamos dizer assim, o beabá da economia e consiga assimilar uma informação vindo de um jornal, lendo uma revista sobre o que está acontecendo no país, enfim, se manter informada com os conhecimentos que ela vai adquirir aqui com a gente. Bem, é isso. E o nosso primeiro vídeo, a gente resolveu falar sobre essa queda recente que houve na taxa Selic, que o Banco Central determinou agora a meta para 3% ao ano. E a gente vai falar um pouco sobre o que isso impacta na vida das pessoas, certo? Enfim, primeiro a gente tem que falar o que é Selic, né, o que isso tem a ver com crescimento da economia, com inflação, enfim. A Selic, basicamente, é a nossa taxa de juros básica da economia. É a partir dela que os bancos e as instituições financeiras determinam as taxas de juros que vão ser cobradas por empréstimos, por financiamentos de imóveis, veículos, ou empréstimo para empresas, enfim. É importante colocar aqui que ela é um dos instrumentos que o Banco Central tem para estimular a economia, né? Seja, por exemplo, através de uma queda na Selic, ele estimula um crédito mais barato, então as pessoas conseguem tomar dinheiro emprestado mais barato, seja para investir ou seja para consumir mesmo, e a partir daí você gira a economia. E um outro fator que é de controle da inflação, né? Se a inflação tem uma perspectiva de crescer muito, o Banco Central pode aumentar a taxa de juros, no sentido de fazer com que o crédito fique mais caro, então as pessoas vão consumir menos e a partir daí você tem o controle da inflação. Bom, gente, e agora o que seria inflação? A inflação, a gente pode definir ela de duas formas. A primeira forma seria a desvalorização do seu dinheiro, e a segunda forma, que é o significado de inflação, é um aumento do nível dos preços. Vou dar um exemplo aqui, só para vocês começarem a assimilar o que seria a inflação, de forma a ficar fácil o entendimento de vocês. Vamos supor que ano passado você tinha uma nota de R$ 100. E com esses R$ 100 você conseguiria comprar 100 canetas. Agora, em 2020, se você ainda tiver essa nota de R$ 100, você conseguiria, no nosso exemplo aqui, comprar 90 canetas. Então, aqui a gente consegue mostrar que a desvalorização do seu dinheiro, que seria uma desvalorização de 10%. Ano passado, com o seu poder de compra era de 100 canetas, o seu poder de compra hoje, com a mesma quantidade desprendida de dinheiro, é de 90 canetas. Agora, se você quisesse comprar 100 canetas hoje, no nosso exemplo, você teria que ter em mão R$ 110, porque a nossa inflação aqui no nosso exemplo ficou de 10%. É uma forma fácil de vocês entenderem a inflação seria essa. Certo. E aí nós vamos para o gráfico. E aqui nós trouxemos esse gráfico em que aqui de verde nós temos a taxa de crescimento do PIB desde 2015. Em vermelho nós temos a taxa de inflação ao longo dos anos e em azul nós temos a média da Selic ao longo desses anos. Importante destacar aqui que no ano de 2020, tanto para o PIB como para a inflação, esses valores são as estimativas disponibilizadas no último relatório do Boletim Focus do Banco Central, e os valores da Selic, esse valor de 4% média que teve desde 1º de janeiro até hoje, e esse valor de 3%, essa ramificação, o valor atual da Selic. Bom, falando aqui do gráfico também, como vocês podem perceber, no ano de 2015 e 2016 foram 2 anos consecutivos aí que a gente teve a taxa de crescimento do PIB negativa. Comparação, quando vocês olham para a curva da taxa Selic e da inflação, a gente vê que elas ambas estavam em níveis elevados.
E o que acontece? A partir do ano de 2017, o governo atual começou essa movimentação na curva da taxa Selic para diminuir a taxa a fim de estimular a economia para que o PIB voltasse a ter um crescimento positivo. E a gente vê que a gente teve essa resposta logo no ano seguinte, no ano de 2017. A gente teve um PIB positivo ainda tímido, porque foi de 1,3%, a gente está na média aí de 1% dos últimos anos, mas ainda assim a gente saiu de um PIB negativo de quase 3,5% para uma taxa de crescimento positiva de 1,3%. E isso foi uma resposta à redução da inflação em conjunto com a redução da taxa Selic. Então, isso daqui é só um exemplo para vocês de uma das consequências de uma redução da taxa Selic, como que ela afeta a economia como um todo. E é importante ressaltar aqui, né, se a gente analisar aqui 2015 e 2016, nós tivemos quedas muito grandes no PIB, o que fez com que a nossa produção chegasse ali aos mesmos níveis que a gente tinha em 2010. Somado a essa redução no PIB, a gente também tinha um cenário de inflação muito elevada. Isso justifica o porquê da taxa Selic até ali 2016 ter chegado a níveis de 14% ao ano, né? O que resultou de tudo isso foi uma grande redução na atividade econômica, né? Uma das consequências dessa crise foi um aumento do desemprego, né? Com o aumento do desemprego, as pessoas ficaram sem renda ou tiveram sua renda reduzida. Consequentemente, elas consomem menos, né? E as empresas, vendo que a demanda diminuiu, elas reduzem a sua produção e também reduzem o nível de investimento. Então, isso justifica ali uma queda da taxa de inflação a partir de 2017, que a gente manteve ali entre 3% e 4%, né? Como resposta, né, como eu falei anteriormente, que a taxa Selic, ela é um instrumento de estímulo à economia e de controle de inflação, a gente vê que a partir de 2016 até 2019, estava tendo esse movimento de queda na taxa Selic para acompanhar justamente essa inflação mais baixa e para tentar estimular a economia, né? Ou seja, como o nível de consumo e o nível de produção estão muito baixos, o Banco Central reduz a Selic para deixar o acesso a crédito mais barato para essas pessoas e para essas empresas, para que então elas possam consumir e produzir mais. Mas, apesar disso tudo, a gente viu aí que, apesar de ter tido um crescimento positivo, ainda foi muito tímido, né? Cerca ali de 1% ao ano. Bom, exemplificando aqui para vocês a teoria básica da economia e o que uma redução, um aumento dessa política monetária afeta as nossas vidas, para começar, vocês têm que pensar na economia como um ecossistema, porque olhando para o lado da biologia mesmo, quando você coloca um corpo estranho dentro do ecossistema ou retira algo que é natural dele, você acaba causando um desequilíbrio que, enfim, tem uma cadeia de efeitos ali dentro daquele ecossistema. Uma coisa vai levando a outra. E a economia não é muito diferente disso. Cada movimento que você faz em uma identidade econômica, ela tem efeitos diretos em certos aspectos da economia. Muitas vezes a gente consegue ver isso no curto prazo e outros efeitos indiretos que a gente consegue observar mais no longo prazo. Explicando aqui para vocês o que o movimento dessa redução da taxa Selic impacta na vida, enfim, nossa, no dia a dia, seria exatamente isso, seria os empresários, as fábricas, as empresas terem acesso a um crédito mais barato, esse crédito virá um investimento dentro da fábrica, dentro da empresa, seja na adquirência de material, na adquirência de máquinas e na contratação de mão de obra. Esse estímulo no emprego, ele acaba que ele coloca mais renda nas famílias, nos consumidores finais. Essa maior circulação de moeda dentro da economia, ela retorna via consumo por meio das famílias, e esse consumo ele retorna via demanda para as empresas e para as fábricas, os empresários, enfim. E aí a gente entra nesse ciclo que eu acabei de explicar. De novo, os empresários vão ter um aumento da demanda, que vai desencadear um aumento da produção, que vai estimular o emprego, que vai colocar mais dinheiro circulando nas mãos das famílias. Então, isso seria
a teoria básica aqui explicando para vocês. Nos próximos vídeos a gente pode abordar um pouco mais aprofundado o que uma inflação alta, ou o que uma Selic alta ou baixa afeta na economia, nessas outras identidades econômicas de forma indireta. Mas para começar, eu acho que essa explicação fica boa para todo mundo. E observando aqui o cenário de 2020, em que nós temos uma situação peculiar e que a gente nunca viveu antes na história, que é essa crise causada pela pandemia, em que a gente está basicamente em quarentena, impedidos de trabalhar e produzir, e também de consumir da mesma forma que a gente consumia antes. Então, se a gente observar a expectativa de PIB para 2020, né, nós estamos com uma expectativa de redução de 3,8%, isso de acordo com o último Boletim Focus. Esse valor a gente não sabe se pode ser maior ou menor, é difícil fazer essas estimativas, e da mesma forma para a inflação, né? Se a gente vai ter uma redução no consumo, é esperado que a inflação para esse ano seja menor, ou até mesmo que seja um cenário de deflação, ou seja, em vez de você ter um aumento nos preços, você tem uma redução dos preços, certo? Essa redução da Selic para 3%, ela visa justamente acompanhar esse cenário de redução da inflação, das expectativas de inflação, e para tentar estimular um acesso maior ao crédito por parte das empresas, ou até mesmo deixar com que os empréstimos que elas já possuem fiquem mais baratos. Então, acaba sobrando mais dinheiro em caixa para as empresas, e isso ajuda na vida financeira dessas empresas e pode impedir que o aumento do desemprego seja tão elevado. Sim, o governo vem tentando estimular a economia e conter o crescimento do desemprego de outras formas também, via auxílio, via MP, mas isso fica de conteúdo para um outro vídeo. Esse foi o nosso primeiro vídeo no canal. A gente espera que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro e fácil o entendimento para vocês. E comenta aqui embaixo se ficou alguma dúvida, se você quer fazer algum debate, se você tem alguma sugestão de próximos vídeos para o canal que você quer ver por aqui relacionados à economia. E é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido. Muito obrigado. Não esqueçam de se inscrever no canal, de dar um gostei aqui pra gente, que ajuda a gente bastante, e de compartilhar com sua família, com seus amigos. Vamos ensinar a economia para todo mundo. E é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau!